cheguei com a parte 2 do vídeo sobre planners, bullet journal, Robonite e afins, para falar da minha experiência com cada um deles, mostrar planners antigos, bullet journals antigos e explicar melhor o sistema que funciona tão bem para mim hoje. Eu vou começar com algumas considerações iniciais importantes. Então, há muitos anos que eu não consigo ficar sem um lugar analógico, de preferência, para que eu consiga planejar, registrar, organizar as minhas demandas, todas as coisas da minha vida. Então, para mim, não é uma questão de um hobby, uma coisinha agradável, gostosa de se fazer. É uma necessidade para que eu consiga colocar a minha mente em ordem. E, principalmente, para pessoas assim como eu, que tem o pensamento muito arborizado, que tem um perfil de ser uma pessoa que pensa muito, uma pessoa criativa, ter um esquema para capturar bem essas ideias e manter tudo isso numa organização, numa engrenagem que funciona, isso não é um luxinho, isso é uma necessidade, é uma questão, para mim, sem exagero nenhum, de qualidade de vida. Porque, obviamente, se a nossa mente está caótica, toda a nossa percepção de mundo, né? Acho que envolve meio que o óculos com que a gente enxerga as coisas. Então, todas as vezes que vocês me virem falando sobre os meus cadernos, sobre os meus planners, bullet journal e tudo mais, vocês podem ter certeza que eu tô falando de algo que mais do que um compilado de capa e páginas, mais do que qualquer preço que cada um deles pode representar, eu tô falando de um potencial terapêutico, eu tô falando, assim, como eu citei antes, de realmente qualidade de vida. Agora, falando da minha trajetória, de 2016 para 2017, foi a primeira vez que eu comprei um planner mais chique, assim, mais elaborado de fato. Até então, o que eu fazia era me organizar com caderninhos diversos. Eu ainda não conhecia a técnica Bullet Journal, mas eu já fazia algo relativamente parecido de maneira um tanto intuitiva. E se eu não me engano, tem vídeo meu de mais de 10 anos atrás mostrando o meu caderninho. Se tiver disponível, eu vou tirar do privado e vou deixar aqui para mostrar para vocês. E essa coisa do caderninho era algo que eu via dentro da minha casa, porque os meus pais faziam isso, primas minhas mais velhas, aquele conceito de agenda dos anos 90, de colar as coisas, de ter uma agenda de lembranças. A minha mãe é professora, né? Então, desde muito pequena, eu lembro de ter esse fascínio pelo objeto caderno e pela coisa do escrever. Esse aqui foi o primeiro planner que eu tive, é da marca eCraft. Então ele tem essa capa de couro que você encaixa nesses elásticos aqui, os caderninhos. Infelizmente eu não tenho mais os caderninhos do planner em si, porque eu passei por uma época assim mais minimalista, de jogar todas as coisas fora e não sei o que lá. E eu me arrependo muito amargamente, porque neste planner tinham todos os meus registros de leitura, meu esqueminha das coisas da faculdade. Eu ainda tenho outros cadernos em que eu registro coisas desse período da minha vida, que foi muito especial. Ainda bem que isso, pelo menos, eu não joguei fora. E eu me arrependo porque, assim, 4 caderninhos desse tamanho aqui não iam fazer nenhuma diferença num negócio, num espaço que eu precisaria guardar, né? Mas, enfim, tudo bem, essa fase passou. E nesse planner que tinha uma visão vertical, eu lembro que eu dividia as tarefas que eu tinha que fazer, assim, da vida, da casa, compromissos, com tudo que eu tinha que ler, tanto a parte de planejamento quanto a parte de registro. Então, todas as coisas que eu lia, número de páginas e tudo mais, era uma organização que funcionava super bem. Era aqui também que eu fazia meus projetinhos de leitura, listas de livros e tudo mais. E como eu já escrevia sobre as minhas leituras no Instagram e gravava vídeo pro YouTube, então eu também organizava isso, ele era o meu tudo em um. Só que aí pro ano seguinte, eu não comprei novamente porque eu senti falta de espaço. Então, para todas essas coisas que eu falei, um planner de tamanho A5 não estava dando conta da minha demanda. Eis que eu decido me aventurar no meu primeiro bullet journal, que mudou a minha vida, mudou a química do meu cérebro. E por mais que hoje eu não use um caderno para bullet journal, eu aplico a técnica do bullet journal, que inclusive tem um livro do cara que inventou essa técnica, Ryder Carroll. Ele tem um canal no YouTube maravilhoso e o livro, o método bullet journal, eu super indico, eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser. Eu aplico a técnica do bullet journal no meu Robonite, que apesar de não ser um caderno em branco, ele é quase um caderno em branco. Mas a gente ainda vai chegar nessa parte, peraí. Esse bullet journal registrou fases muito importantes da minha vida, então eu tenho um carinho gigantesco por ele, e ainda bem que eu não me desfiz disso aqui. Visão anual de 2017-2018, controle de leituras, lista de desejos, visão mensal, tipo de visão semanal que eu gostava de fazer, organização dos estudos, organização de comida,
Organização de estudos, de alimentação. Isso aqui foi claramente antes da minha reabilitação de videogame, porque depois de 2019 eu vendi todos os meus videogames e desde então estou limpa. Teve até página temática de Zelda, como vocês podem ver. Duas na falta de uma. É muito satisfatório pra mim reler essas coisas, vocês não têm ideia. Aí, em maio de 2018, eu mudei aqui o tipo de organização, que foi quando eu fui contratada na escola. Tava dando aula de história. Então, aqui já tem tipos diferentes de organização e organização de horário também, porque daí eu deixava o meu esquema de aulas, inclusive aqui no início também tem coisas da escola, enfim. E eu dava aula de manhã, de tarde e de noite. Então eu tinha que aproveitar muito bem os pequenos intervalos que eu tinha entre as aulas para estudar, para viver, para fazer as minhas coisas. Eu ainda fazia academia, fazia zumba. Olha aqui. Olha, foi uma fase muito bacana da minha vida. Esse aqui foi um bullet journal de 2022, que eu parei de usar os cadernos da Cícero porque estava acontecendo sempre isso aqui comigo, ó. Ele descolava. Então, página de sumário. Aqui eu vou passar um pouco mais de maneira assim, bem por cima. Mas é no mesmo esquema. Eu adorei usar o bullet journal no caderno inteligente, só que eu tinha um pouquinho de dó de gastar as páginas, porque o refil era carinho, né? Então, assim, parou de funcionar, porque daí eu ficava pensando demais para anotar e tudo mais, e aí eu falei, bom, então é melhor a gente rever isso aí. Então eu segui usando o bullet journal por vários anos, até que ali 2023 para 2024 eu senti necessidade de ter algo um pouco melhor estruturado, ou seja, de não ter que pegar um caderno totalmente em branco e estruturar tudo do zero. Um pequeno adendo, para fazer bullet journal você não tem que ser uma pessoa artística, você não tem que ficar desenhando, você não precisa de nenhum preciosismo nem de nada disso, até porque o cara que inventou o método, ele mesmo não usa nada dessas coisas. O que aconteceu comigo foi que eu queria uma estrutura mínima para eu partir dali, entendeu? E aí surgiu um desejo ao mesmo tempo que um dilema. Porque eu queria algo que fosse, como eu falei, minimamente estruturado, mas que ainda assim eu tivesse bastante flexibilidade, bastante possibilidade. Que eu não precisasse partir do zero, mas que não me limitasse e que eu pudesse acrescentar coleções, acrescentar coisas, porque a partir do momento que eu me acostumei a usar o bullet journal, o planner convencional, pelo fato dele não ter aquelas visões diárias, né, ele geralmente tem a visão semanal e a visão mensal, parecia que ele interrompia ali um fluxo de pensamento e eu não conseguia aproveitar direito. Podia ser o planner coisa mais linda do mundo, que funciona perfeitamente bem para várias outras pessoas, mas neuroatípicos têm lá suas peculiaridades, os desafios da rigidez cognitiva e várias questões assim, né? E aí eu fiquei com essa dúvida na minha cabeça. Decidi, se eu não me engano, em 2023, eu comprei um planner do caderno inteligente, porque eu pensei, bom, vai ser a estrutura convencional de um planner, mas aí eu posso acrescentar as folhas conforme eu sentir necessidade, folha menor, folha maior, beleza, vai funcionar perfeitamente. Só que não foi isso que aconteceu, por algum motivo, aquela visão semanal, ela era muito estreita, então na hora que eu ia escrever, não sei, me irritou, eu decidi voltar porque eu tava fazendo mesmo, e mais uma vez eu fiz dar certo com o bullet journal, ficou tudo beleza. Em 2024, eu fui influenciada digitalmente, pessoalmente, pela minha amiga maravilhosa, querida, amada Ana Bulhões, e eu decidi comprar este planner da marca Vipapier, que eu super indico, é uma marca confiável, qualidade maravilhosa, a dona é muito competente, um amor de pessoa, e eu comprei ele pelo nada simples fato de que ele tem uma página livre entre as semanas, então foi o primeiro planner brasileiro que eu vi fazer isso, e isso continua até hoje. Então antes de cada visão semanal tem uma página em branco para você despejar lá a sua lista de afazeres, enfim, usar como você quiser.
Beleza, usei este aqui em 2024, mas também complementando com algumas outras coisinhas, porque como ele obviamente não tem uma página por dia, não é uma agenda, ele não resolvia 100% das minhas demandas. O planner da Vie Papier, eu achava essa visão mensal muito justinha, então eu acabava não usando tanto e fazia falta poder ter a visão aqui, né? Visão semanal eu ia dando meus pulos para fazer funcionar. Vira e mexe eu acrescentava umas folhinhas assim a mais para ter mais espaço de fazer as coisas. Aí eu venho com mais um adendo. Pode ser que você esteja pensando, mas como assim o planner não resolve? É tanta coisa que você tem para fazer? Porque só pensando em relação ao meu trabalho, eu tenho várias facetas, tipo, várias frentes de trabalho, e cada uma delas tem várias ramificações que envolvem vários tipos de tarefa. Então são vários tipos de planejamento que envolvem tarefas muito diferentes, mas que ao mesmo tempo elas estão direta ou indiretamente conectadas. Então só para você ter uma ideia, dentro do meu trabalho envolve, obviamente, a produção de conteúdo. Só que eu produzo para plataformas diferentes. Então tem o Instagram, tem o YouTube e tem 2 contas no TikTok. Eu não faço o mesmo conteúdo para todos eles, nem da mesma forma. São processos diferentes de gravação, de edição, de roteirização. Aí tem os meus clubes de leituras. Cada um deles envolve, obviamente, leituras diferentes, materiais para produzir, vídeos para gravar, roteiro de vídeo, a parte burocrática de plataforma, tudo para resolver, enfim. Aí tem as minhas leituras que estão para além das coisas do clube para ler. Os meus estudos pessoais, os meus projetos pessoais. E para pelo menos 80% disso envolve um planejamento, uma coesão, organização, divisão de páginas. Enfim, é muita coisa. E se eu não anotar todas as tarefas bem detalhadas e deixar o negócio assim tudo muito sob controle, os meus divertidamente ficam um puro suco do tormento e passa a ser um inferno viver na minha cabeça, e não queremos isso, não é mesmo? Até que em 2025 eu conheci ele, o o maioral, Robonite. Lá no TikTok tem uma galera que ficou comentando assim: ai, mas eu achei ele tão feinho, ai, mas ele é tão feio. Não fala assim do meu Robonite. Realmente, ele não tem a estética brasileira que a gente tá acostumado. Mas eu sou igual mãe, entendeu? Olha pro filho e acha a coisa mais linda, porque inicialmente eu também achava um pouco assim, sem gracinha, sabe? Mas agora que eu tô 100% robonitizada, virou o meu padrão de beleza total. Toda santa vez que eu uso isso aqui, ou seja, todos os dias, várias vezes ao dia, eu tenho várias doses extras de satisfação, de alegria, de paz do coração, e eu tenho satisfação total de anotar, de usar, de reler. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like, de hypar o vídeo, que é uma forma de monetização. Então, quando você clica no hypar, além do YouTube entender que o meu conteúdo é um conteúdo relevante e entregar para mais pessoas, eu também sou valorizada por isso, sem que você não gaste nadinha. Para quem quiser fazer um upgrade de apoio no canal, nós temos uma área de membros, em que com R$ 7,99 por mês, você apoia o canal recebendo vários benefícios bacanas. Um beijo e até o próximo vídeo.